Boa tarde, então, a todos os ouvintes e seguidores da página do Jornal Destaque, no programa Fala Conselheira. Mais uma quinta-feira, diretamente, então, da página do Jornal Destaque. Hoje estamos com uma programação muito especial, alusiva, então, ao Dia Nacional dos Conselheiros Tutelares do Brasil. Convidei, então, para este programa os conselheiros, as conselheiras Janaína, de Gravataí, Tassi, conselheira de Novo Hamburgo, e o nosso querido Júlio Fontoura, representante dos conselheiros tutelares no Fórum Nacional da Criança e do Adolescente. Quero agradecer a presença de vocês, já de imediato. Muito obrigada pela presença, o entendimento que vocês têm, a dedicação, né, ao trabalho enquanto conselheiro tutelar, ao Júlio, que de longa data já vem fazendo essa defesa da criança e do adolescente, hoje ocupando esse espaço, então, nos representando a nível nacional no Fórum da Criança e Adolescente, né? Então, hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre os desafios e conquistas dos conselheiros tutelares no Brasil, nos seus municípios. Eu vou passar a palavra de imediato à Tassi, logo a Jana, então, e o Júlio, para dar um breve relato sobre como que iniciaram, então, essa caminhada na área da criança e do adolescente e acabaram se tornando conselheiros tutelares. Tassi. Uma boa tarde a todas que nos assistem, aos nossos colegas. Então, a minha formação, eu sou assistente social e já há muito tempo trabalho com essa questão de criança e adolescente. Trabalhei alguns anos com mulheres que sofrem violência doméstica, que a gente percebia muito assim o quanto estavam ligados, né, a questão da violência, o quanto perpassa não só das mulheres, mas também chegam às crianças. Então, acho que isso é uma área apaixonante e que é impossível não se sensibilizar e não querer erguer as mangas e seguir nessa luta também. Que legal, que bacana, assim, eu também venho da militância do movimento de mulheres e tenho esse mesmo entendimento, essa vivência de que as violências domésticas e contra a mulher e a criança e adolescente estão interligadas, né? E a gente sabe que para romper uma tem que romper ambas, né? Ambas as violências contra a mulher, principalmente na violência doméstica e, né, consecutivamente das crianças, né? Jana? Boa tarde a todas e a todos. Eu sou Janaína Lúcia, estou conselheira tutelar no município de Gravataí, na região leste, e iniciei a minha militância na área da infância e juventude já há alguns anos, sou professora de formação, atuei na Casa das Juventudes, no município de Canoas. A gente esteve trabalhando junto a programas essenciais às políticas de juventude, como o Protejo, o PELC, ProJovem. E estamos na caminhada, trilhando, lutando, militando bastante para conquistas, para um trabalho autônomo e para que essa juventude seja empoderada e esteja empoderada. Atualmente também estou fazendo uma especialização do Direito da Criança e Adolescente na Escola Superior do Ministério Público. Aproveito para dar um abraço a todos os meus colegas, aos professores, essenciais para uma formação cidadã, de um olhar humano, a rede, as crianças, os adolescentes, e que fortalece o nosso trilhar, que é garantir, zelar pela garantia dos direitos da criança e adolescente. Obrigada, parabéns pela caminhada. Júlio? Bom, boa tarde a todos do Rio Grande do Sul, e eu sei que essa programação chega em todo o país e no mundo, né? Hoje a tecnologia nos permite isso. Sou Júlio Fontoura, representante do Rio Grande do Sul, no Fórum Colegiado Nacional de Conselheiros Tutelares, o FCNCT. Atualmente temos a honra de coordenar a parte de relação institucional do Fórum. Minha caminhada começou lá em 97, quando em 97 trabalhava com criança e adolescente, né, na área do esporte. E a comunidade achou que eu tinha um perfil para ser conselheiro tutelar, né, e me convidou para esse desafio. Em 98 eu obtive êxito vencendo as eleições em Porto Alegre. Então, em 98 a 2004, fui conselheiro tutelar na cidade de Porto Alegre, na região 6. Depois passei para a assistente social do município de Porto Alegre, na FASC, né, onde eu fui coordenador na parte de acolhimento, hoje acolhimento antigamente abrigos, né. Também passei pelos direitos humanos quando fui trabalhando no CRVV,
que é o Centro de Referência às Vítimas de Violência de Criança e Adolescente, de famílias, de pessoas, bom, isso toda a sociedade que sofria violência acabava lá no Direitos Humanos. Por último, trabalhando hoje na Prefeitura de Porto Alegre como gestor de relação institucional e participativa, lá no nosso CRIP. E tenho para te dizer, Janaína, vocês, conselheiras tutelares desse país, que são a referência, o maior número de mulheres hoje estão à frente dos conselhos tutelares, e percebemos sim, grandes dificuldades. Então, assim, eu sou formado em gestão ambiental, pós-graduado em sociologia e filosofia, e diariamente num aprendizado constante, porque deparamos com diversas dificuldades, mas logo a gente vai entrar nesse debate muito maior. Quero deixar um abraço aí ao nosso presidente Jefferson Leon, que está aí trilhando, rasgando esse estado do meio, tentando buscar fortalecer os conselhos tutelares de norte a sul do Rio Grande do Sul, a nossa executiva da Contours, que tem sido forte, guerreira e parceira dos conselheiros tutelares e todos os coordenadores regionais do nosso Rio Grande do Sul. E a gente pode, lá da região de Missões, da região norte, região central, da Serra, também da capital. Tem muita gente forte lutando por nós aí e militando nesse desafio que é ser conselheiro tutelar nesse país. Obrigada, Júlio. Justifico, então, a ausência do companheiro e presidente da Contours, Jefferson. Realmente ele não pôde vir, era um dos convidados, justificou, me ligou, justificando que não poderia mais estar, aberto aí para uma próxima data. Ele comparecer, então, aqui no nosso programa para estar dialogando e fortalecendo junto com a gente, então, os conselheiros tutelares de todo o Brasil, do Rio Grande do Sul especificamente, pela Contours, pela Associação dos Conselheiros Tutelares do Rio Grande do Sul. Vamos iniciar, então, uma pergunta assim que com a Jana, com a Tassi, e qual é a percepção aí do Júlio referente ao fórum, daí já é mais amplo, que consegue ter um olhar mais nacional mesmo, por regiões do nosso Brasil, mas especificamente aqui, na nossa região, Grande Porto Alegre, metropolitana, quais são os desafios que hoje ainda temos? O dia 18 é o Dia Nacional dos Conselheiros Tutelares do Brasil. E eu não vi nenhum movimento nem da Câmara, nem do Executivo, de nenhum poder fomentando essa data, dialogando com os conselheiros tutelares nos municípios. Não vi esse movimento, não vi nada, a não ser hoje aqui, o programa Fala Conselheira alusivo ao Dia Nacional do Conselheiro Tutelar. Eu queria saber de vocês quais são os desafios, e daí pergunto para o Júlio, estendo a nível nacional, quais são os desafios que temos ainda enquanto conselheiros tutelares? Excelente pergunta. Eu estava conversando com as gurias na chegada, não sei se comemoramos ou choramos, Infelizmente, ainda existe muito desconhecimento da real atribuição do conselheiro tutelar. Percebemos que os conselheiros tutelares estão fazendo tudo que é tipo de serviço e fugindo dessas atribuições. E, pasme, gurias, são determinados muitas vezes por algumas autoridades que desconhecem a real atribuição do conselho tutelar. E, em nível nacional, o nosso Estado não está tão diferente, porque continua mandando para o Conselho Tutelar os velhos pedidos de determinações de acompanhamento em família e visitas de pais separados, buscas e apreensões, determinando verdadeiros absurdos, o que realmente fere o que foi pensado para o conselheiro tutelar. O conselheiro que era para ser o zelador, ele está sendo o serviço. E muitos deles, gurias, está sendo ligado a secretarias no qual o conselho requisita. E fica difícil. Imagina, eu requisito assistência social e sou comandado pela assistente social. Sem contar as questões precárias da sede dos conselhos tutelares. Os absurdos que acontecem diariamente ainda de conselheiros sendo determinados a fazer ações de assistente social, de polícia, de pais. Então, se não tem muito claro o que é o conselho tutelar. E o pior, quem deveria nos dar o suporte de fazer valer o que preconiza no Estatuto da Criança e Adolescente, que é o nosso Ministério Público, muitos promotores não têm entendimento ou não estão fazendo como deveriam, que é fortalecer os conselhos,
Cobrar dos gestores ferramentas adequadas que possam o Conselho Tutelar desempenhar a sua função de zelador dos direitos da infância e adolescência nesse país. Diariamente, nós, conselheiros tutelares, eu digo porque a gente foi, quem é conselheiro uma vez não sai, Janaína e gurias, porque fica na alma da gente. Lutar diariamente pelo direito de uma criança e adolescente que tu percebe geralmente que está ali, está no ECA, não é nenhum pedido. A determinação, a garantia na escola gratuita, próxima à sua residência, tem crianças que estão longe da sua comunidade, longe da sua escola. Então eu quero dizer para vocês que os desafios são muito grandes ainda. Primeiro, devemos nós, conselheiros tutelares, saber o que nós queremos. Aí eu vou lá no Ministério de Shakespeare, não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Conhecer a tua ferramenta de trabalho. Sentar com o Ministério Público, sentar com o Judiciário, elucidar essas dúvidas, porque o ECA diz uma coisa e algumas autoridades mandam fazer outra. Se o ECA diz que a minha atribuição é requisitar, é fazer encaminhamentos, é noticiar o fato ao Ministério Público ou a competência do Judiciário, por que esse me repassa para mim fazer acompanhamento de adolescente, muitas vezes suspeito do ato infracional, para mim fazer... Olha, imagina, gurias, eu digo para o adolescente na comunidade que ele é o maior tesouro do país. E que eu não sou polícia de criança e adolescente. Daqui a pouquinho eu vou lá com a Brigada Militar buscar um adolescente que tem uma busca e apreensão. É incrível, né? Então, assim, eu vejo muitos desafios, porque há um retrocesso. Coisas que não se faziam lá em 98, não se faziam em 2004, estão se fazendo de novo hoje. Atendimentos que não era para ser para o Conselho Tutelar, mas sim para uma rede de atendimento eficaz. E o Conselho Tutelar, que é para estar cobrando, fiscalizando, está fazendo pela falta dos serviços e servidores. Mas eu vou deixar mais para as gurias aqui, porque a gente começa a falar e a gente começa a nos reportar há anos atrás, quando já tinha superado isso. E quando vê, muitas vezes, um conselheiro tutelar ser chamado no Ministério Público, no Judiciário, e ser constrangido, humilhado, porque se negou a fazer, tentou se negar a fazer uma atribuição que não é da sua competência, aí é complicado. Obrigada, Júlio. Me identifiquei, e acredito que as minhas colegas também, que são conselheiras aqui no município, na tua fala. Tá? Realmente, isso que vocês estão vendo lá no fórum, realmente acontece, e acontece muito nos municípios, e no nosso não é diferente. A gente se sente impotente muitas vezes, porque quem deveria de andar de braços dados conosco nessa luta, às vezes são as pessoas que mais cobram e que, de verdade, deveriam executar. Né? Mas é uma luta, tivemos um retrocesso, também concordo com a tua fala, né? Retrocedemos muito ainda na política da criança e do adolescente, e agora precisamos tirar estratégias aí de que forma avançar. Vamos dialogar com o Ministério Público, o Judiciário, estamos sempre abertas a isso, ao diálogo. Né? Mas fazer o que não é de nossa atribuição é um desafio, a gente poder dizer que não vamos fazer, porque não vamos fazer, mas quem é que vai fazer? Nós vamos cobrar, sim, de quem tem esse papel. Não podemos ser taxadas por conselheiras más para o poder público, mas vamos cobrar. Jana, eu vejo assim, nós temos duas linhas estruturantes, né? Pensando no dia 18, no nosso dia, nós temos o trabalhador e trabalhadora conselheiro tutelar, com suas garantias do seu ofício organizado, e aí eu parabenizo a Contours e todos os órgãos formadores que acabam dando formação e capacitando a nós conselheiros tutelares, que é fundamental no nosso ofício, e tem o ser conselheiro. Então, são duas linhas estruturantes, que é um pouco disso que o Júlio trouxe. A lida, o trabalho, a identificação. Quando nós falamos em retrocesso, desde do ECA, nós vimos no andar de tomadas de situações importantíssimas para a criança e adolescente e para o Conselho Tutelar, no sentido de garantidor de direitos. Mas nós estamos vivendo hoje um desmonte de tudo aquilo que foi conquistado por movimentos sociais, foi conquistado por educadores, formadores, conselheiros, promotores, juízes, tão importantes nessa causa, ativistas, militantes, e nós estamos hoje vivendo um retrocesso e a possibilidade da velocidade desse retrocesso tomar dimensões não vistas ainda.
Gostaria do fundo do meu coração de não estar falando sobre isso. Todos nós gostaríamos. Mas estamos muito atentos, né? Quando se debate leis de redução da maioridade, quando se debate leis de estupro de vulnerável, será que isso é muito preocupante. Quando não se investe, eu também sou militante na área da cidadania cidadã, da segurança cidadã. E eu tenho dito, sabe, Júlio, vamos falar de segurança pública? Eu gosto de falar do conselheiro porque muitos pensam que conselheiro tutelar é segurança pública. Verdade. E não. Mas nós temos uma ação cidadã que permeia, e nós, conselheiros, permeamos serviço social, educação, segurança, porque nós garantimos esses direitos. Mas vamos falar sério, queremos falar de segurança, precisamos falar de primeira infância. Precisamos falar de direitos garantidos desde o ventre. Mas para muitos hoje, isso é a nossa preocupação, isso é gasto. Investir na qualidade de educadores é gasto. Pagar profissionais, pagar professores, está sendo difícil. Pensar na condição e possibilidade de capacitação tem sido pensado como gasto. E o que nos preocupa, enquanto conselheiros que estamos, sim, fiscalizando e construindo conjuntamente políticas públicas na esfera de participação democrática, nos assustamos, porque o que se percebe, e depois o Júlio confere se isso é a nível nacional, que a ausência de políticas públicas tem sido adotado como política pública. A ausência, a tirada. Muitas pessoas têm falado em considerar a infância. Não, a infância está sendo desconsiderada. A adolescência, muitos acham que o adolescente, conselheiro tutelar, é para defender bandido. Oi? Não! Isso semana passada. Não! E aí nós precisamos... No ar. Precisamos avançar na área dos humanos direitos. Precisamos nos humanizar. Precisamos nos olhar. Precisamos dialogar. A gente estava falando um pouquinho antes, né, Júlio? A rede precisa conversar. Nós precisamos nos aproximar. Nós não somos inimigos. Nós militamos por quem? Pela criança e adolescente. Então, assim, avançamos, estamos numa iminência de retrocesso, em muitas situações o retrocesso está dado, só ainda está velado, em muitas circunstâncias está velado. Estamos numa sociedade atual com uma cultura tomada pelo ódio e pela intolerância, e que considera, que aí chega numa outra parte que é importante a gente dizer, que o conselheiro, como pessoa no senso comum de segurança pública, que tem que proteger a sociedade dos bandidos, ditos pelo senso comum. E aí quando a gente pergunta, conselheiro, querido, qual direito desse adolescente está sendo violado? Qual direito dessa criança está sendo violado? Precisamos avançar e desconstituir esta ideia de que se faz justiça com as próprias mãos, se faz justiça com a educação. Vamos falar em adolescente infrator? Vamos falar em quanto de educação, turno inverso, profissionalismo, primeiro emprego. Vamos falar sobre isso. Como chegou? E vamos parar de achismo. Eu me empolgo porque assim, o que eu tenho visto é muito achismo. Eu sou especialista em gestão estratégica de políticas públicas. Então eu tomo às vezes a ousadia de falar um pouco sobre isso, militando na ótica da criança e adolescente. Eu acho que ali está faltando escola. Eu acho que aqui está faltando creche. Eu acho que ali está faltando... Seria legal ter um CRAS ali, porque é centro. Não, precisamos de estudos referenciados, tomados de certeza de onde está a ausência, para ter uma atuação efetiva e eficaz. E de modo humanizado. Eu acho que hoje, se eu pudesse assim, transmitir algo, e aí eu falo também, trazendo do colegiado, trazendo dos conselheiros da região metropolitana, Gravataí, um abraço, Cris, Ana, Tati, Cíntia, né? Conselho Oeste, ó, beijo para vocês, né? Porque nós temos militado, temos atingido, enquanto município, êxito em muitas coisas, uma rede que está conversando, que está dialogando, uma rede que está proativa, mas nós estamos numa situação
muito por conta de uma situação de desgoverno. Estamos diante de um desgoverno a nível federal e em outros níveis, estadual, tá? E precisamos reagir. E precisamos reagir, não é assim, estou cansado, não vou fazer mais nada. Não! A gente precisa se animar, a gente precisa, vamos lá, não dá, tem um ditado, né, que eu gosto muito, cansou, descansa e vamos mais um pouco. Parar não dá. Não dá pra parar. Parar não dá. Agora, mais do que nunca, não podemos parar, né? Obrigada, Jana. Muito boa a tua colocação. Parabéns, uma ótima reflexão, acho que para todos nós, né? Essa tua fala. Daqui para frente, né? Seguir. Cansou, respirou e vamos seguir, porque agora, mais do que nunca, realmente não dá para parar. Nós temos aqui alguns posts já. Terezinha Zamin, boa tarde, amigas. Boa tarde, Terezinha. Obrigada, então, por estar acompanhando o nosso programa. O Roberto, o Juca, o David Pereira, gostei muito. Um abraço à conselheira Janaína. Fernando Michel, Jana, parabéns. Fernando Michel novamente, Janaína é muito boa, parabéns Gravataí por ter uma pessoa competente como você, Jana. Abraço ao Fernando, obrigada por estar acompanhando então o programa de hoje. Janaína me representa, ó. O Fernando terminou então o post dizendo: Jana me representa, a mim também. Parabéns, Jana. Acho que a fala da Jana representa todo mundo que trabalha nessa rede, que é uma rede tão sofrida, né? Eu sou do município, então, de Novo Hamburgo. Nós temos lá, então, 2 conselhos. Conselho 1, Conselho 2, dividido por regiões, né? Nós, hoje, fazemos parte da Secretaria de Desenvolvimento Social, que é a secretaria a qual a gente mais requisita serviços. Isso nos limita, isso é muito ruim. Recentemente, a gente fez uma solicitação para a prefeita e recebemos a negativa, porque o entendimento é de que é uma área social, então, estando na área social, deixa lá na Secretaria de Desenvolvimento Social. Isso mostra, assim, qual é o entendimento, né, que essa gestão tem a respeito do que é o Conselho Tutelar. E quando tu fala em humanizar, Jana, quando chega na nossa sala, né, uma mãe trazendo a filha de 5 anos que foi estuprada, e a partir disso a gente precisa requisitar serviços, né, como uma perícia médica, psicológica. E quando Novo Hamburgo encaminha para o CRAI ou Porto Alegre, no CRAI. Então, o município de Novo Hamburgo, do tamanho que é, nós não temos uma rede capaz de atender. E isso nos traz muita tristeza, né? Então, quando as pessoas não têm entendimento do que é o Conselho Tutelar, do que são as nossas reais atribuições, aí começa o senso comum de achar que o conselheiro tem que ir lá buscar as crianças que estão na rua até tarde, ou que estão falando nome feio. Então, o nosso papel de requisitar serviços, ele está completamente ligado à nossa rede de atendimento. E quando a rede de atendimento está enfraquecida, a gente vai se cansar mais, porque é na nossa frente que aquela família está sentada, né? E de maneira alguma a gente vai poder ser negligente. Então a gente vai ter que, muitas vezes, eu tenho certeza que isso não é algo que acontece só no município de Novo Hamburgo, mas acontece em Gravataí, em Esteia, e o Júlio vai poder dizer que com certeza no Brasil todas essas histórias são assim. A gente acaba fazendo além, para não deixar uma criança desassistida. E isso, com certeza, ocupa mais tempo, e aí as demandas acabam aumentando, e isso sobrecarrega, sim, a gente acaba trabalhando muito mais, e aí o tempo de respirar é cada vez menor, né, Jana? Mas vamos lá, eu acho que os desafios eles são muito grandes, uma vez que essa rede de atendimento está enfraquecida pelo desgoverno, que a Jana trouxe muito bem, não só a nível federal, mas a nível estadual também. Eu vejo, eu que atendia as mulheres que sofriam violência, e muitas vezes a gente fazia o acolhimento de mulheres e seus filhos. Hoje, por exemplo, no município de Novo Hamburgo, se eu precisar acolher uma mulher, ela não tem um local, porque a prefeitura não pagou. Então, essa falta de suporte nos entristece e nos preocupa.
Novo Hamburgo tem um convênio lá com a casa de Sapiranga. E vocês estão sem convênio agora, nesse momento? Sim, a informação que eu tenho é de que a prefeitura não está pagando as vagas. E aí hoje, se eu precisar fazer um acolhimento, a gente vai pedir ajuda. E aí ou a gente vai ter que colocar essa mulher e seus filhos num albergue, que não é o lugar apropriado, né? Essa família com as crianças que já tiveram direito violado, vou colocar num lugar que não é adequado. É mais uma violação. É mais uma violação de direitos. Exato. Aqui em Esteio também, o nosso convênio é com Sapiranga, na casa de Sapiranga, para as mulheres em situação de violência. Mas está mantido ainda. A gente está lá com umas vagas em aberto, né, para casos, né, estão garantidas lá nossas vagas. Tem mais postagem aqui, gurias. Ó, o pessoal está acompanhando, viu? Tem aqui, ó, Fernando Michel... O Anderson, comunicador também aqui do Jornal Destaque, está acompanhando. Um abraço, desejo um abraço a todos vocês. A Carmen Costa, também aqui do jornal. Obrigada, dona Carmen, pela audiência. Temos aqui o Jones, também comunicador, está aí acompanhando. Obrigada, Jones. E a Michele Bondan. Tassi, sempre linda e muito profissional. Orgulho de ti. Ai, um beijo, Mi. Que legal, que bom que o pessoal está acompanhando, né? E os seguidores também de vocês aí estão hoje acompanhando a nossa página. Isso nos mostra que realmente, né, estamos aí nos fortalecendo, né? A comunidade aí se preocupa com o nosso trabalho e é isso que a gente quer, poder abranger mais e mais a sociedade, do nosso papel. Cada dia a gente poder trazer um pouquinho de quais são as nossas atribuições dentro dos nossos ofícios, né? Tá clareando isso para a sociedade, para estar nos fortalecendo e fortalecendo a sociedade também e garantindo, né, cada vez mais os direitos aí das crianças e adolescentes. Vamos lá, então, deixa eu ver mais uma pergunta. Em relação às FICAIs nos municípios de vocês. Aqui, Tassi, nós também, viu, somos cotados pela Secretaria de Assistência. Tá? Tu falou, né, da Secretaria de Assistência lá do teu município, nós também, aqui em Esteio. Iríamos para o gabinete do prefeito, mas ainda não ocorreu, né? Mas existe essa possibilidade de sair da Secretaria de Assistência e ir para o gabinete do prefeito. Em relação às FICAIs, a gente tem uma demanda, né, muito grande no município de evasão escolar. E as FICAIs para nós, chega nesse período do ano, vem muita FICAI. E a gente percebe que as faltas começaram a ocorrer no mês de março. No mês de março. E quando a gente vai dialogar com algumas instâncias, o item 3.3, por exemplo, que deveriam ser esgotados pela escola, às vezes não foram esgotados e passam para o Conselho Tutelar e a gente, né, tenta resgatar aquele aluno. Mas o debate ele está colocado, né, entre educação, Conselho Tutelar, e nós, enquanto conselheiras, a gente tem uma preocupação muito grande de como, em 2018, a gente vai mudar esse cenário. Né, e a gente sabe que hoje os CRAS e os CREs também estão podendo acessar as FICAIs, né, em outros municípios já ocorre. E a gente pretende, sim, que isso ocorra também no município, porque eu acho que a inserção do CRAS e do CREs vai potencializar e auxiliar muito mais as escolas, né, e o próprio Conselho Tutelar. O resgate desse aluno e saber qual é, né, a demanda e se tem violação e alguns encaminhamentos que podem ser dados direto para a escola junto com o CRAS e CREs. Eu gostaria de saber, então, de vocês como é que está a situação das FICAIs no município de vocês e saber um pouquinho do Júlio, como é que está sendo essa construção aí nos municípios para os CRAS e os CREs se inserir, né, nessa... Porque tem que ter uma articulação, né? Tem lá o programa das FICAIs, mas está lá, o CRAS, o CRES pode acessar, a gente pode caminhar, mas tem que ter uma articulação com esse serviço para eles conhecer a FICAIs, saber qual é, né, o porquê que existe as FICAIs, porquê que eles estão ali, né, como agentes. E eu acho que tem que ter essa articulação, né, do município, dos gestores, né, dos órgãos competentes.
Acho que posso começar? Bom, no município de Novo Hamburgo não muda muito, a gente recebe também bastante fiscais. Só que eu penso que isso é muito maior do que um número, né? Quando uma criança começa a faltar aula, um adolescente começa a faltar aula, ele está demonstrando que ali existe algum problema. Então, esse olhar ele precisa ser feito com muito cuidado, né? Então, no momento que a escola deixa para informar o conselho, às vezes, assim, 20, 30 de uma vez só, que olhar que eles tiveram, né? Quais foram as tentativas da escola em resgatar esse aluno e, por fim, encaminhar para o conselho tutelar, uma vez que o conselho não vai executar, né? O conselho ele deve receber essas informações depois que a escola já fez o papel dela de tentar buscar esse adolescente, aí o conselho também encaminhar para a rede em caso de necessidade. Mas sim, é um desafio que nós temos. As escolas encaminham ainda vários juntos e também sem esgotar, porque eles também têm essa fala de que não existe muito suporte, nem funcionários, principalmente as escolas municipais têm uma proximidade maior, né, com as famílias, e aí a demanda não é tão grande, mas da escola estadual a nossa dificuldade é imensa, né? Às vezes a gente, que é conselheira tutelar, liga para a escola e a gente não consegue ter informações porque não tem funcionários. Então, isso nos causa, assim, uma demanda bastante grande, uma vez que eles não estão conseguindo fazer o papel de esgotar as tentativas. E isso mostra, assim, um pouco também o vínculo, né, com a comunidade, né? Isso nos preocupa, porque se não consegue esgotar minimamente aquelas possibilidades ali que está dentro do item 3.3, a gente percebe que tem um distanciamento, né, entre família, escola e a comunidade escolar. Isso também é um ponto de reflexão, né, que a gente precisa estar pensando, levando em consideração. Em Gravataí, não muda muito, mas nós temos alguns avanços importantes, né? A promotoria, junto à rede, fez as RAIs, né? Que é a Rede de Apoio Escolar, onde tem comunidades escolares com sucesso absoluto, né? Embora eu sempre diga que eu sempre vou olhar onde não está sendo o sucesso, onde realmente não está encontrando esse abraço. Por quê? E aí tem que ser considerado a questão de territórios, tem que ser considerado uma série de fatores que de bairro para bairro, né? E aí a gente tem que pensar no território. E eu fiquei aqui pensando um pouco sobre o que a Tassi falou. As escolas, aí vamos falar a nível estadual, têm encontrado bastante dificuldades, por vezes até por não ter um orientador educacional. E aí eu não posso perder a oportunidade de dizer, governador, respeito aos nossos professores e professoras. Respeito aos nossos alunos e alunas, né? Porque é inadmissível. Quem cobra o quê? Não tem o orientador, não tem o olhar atento a quem está e quem não está. O professor sai de sala de aula ao salário, né? Então, assim, não temos, passa por tudo, passa pelo respeito. Respeito. E aí é fundamental um trabalho conjuntamente, conselho, escola. Nós temos conversado bastante com os nossos professores da rede. Existe referência hoje dentro do município de Gravataí para ficar, e temos muito a avançar. Mas estamos caminhando. Muitas ficais realmente agora nesses últimos 2 meses, setembro e outubro, mas eu considero que devido à comunicação, o conselho está conversando, se comunicando, diversas formas. Eu vejo conselheiros marcando reuniões sistemáticas, outros chamando seus grupos de escolas referenciadas, outros até por grupos de WhatsApp sobre FICAI, né, para localização de endereço, com uma ajuda e um esforço coletivo de uma rede, de uma comunidade, né, empenhada. E aí eu não tenho como falar, ontem no feriado eu passei a tarde fazendo visitas de FICAI, né, e me chamou muito a atenção a importância, né, de adolescentes e crianças fora da escola por motivos de violação de direitos.
né? Então, assim, às vezes a gente fica, muitos ainda vêm porque faltou um limite, faltou uma determinação dos responsáveis, precisa, assim, de um olhar mais atento à família. Mas ainda temos muita situação de trabalho infantil, temos muitas situações de adolescentes cumprindo medida socioeducativa e ele não se acha mais numa comunidade escolar, né? Não encontra o suporte necessário. Então, para cumprir a sua medida, ele acaba não indo mais à escola e precisa, sim, do conselheiro atuante, de uma orientação atuante, com um olhar humanizado, de que sim, e eu repito, enquanto a gente tem vida, tem esperança. Enquanto se tem vida, tem esperança. Né? Não dá, adolescentes que estão cumprindo medida socioeducativa. O nome já diz, né? Socioeducativa. Vamos abraçar esse adolescente, vamos... É muito fácil julgar, é muito fácil meter pedra quem está fora, juntar, formar, educar, dar trabalho no sentido de um curso profissionalizante e um ofício a esse jovem, é onde a gente quer chegar. Porque deu de meter pedra. Não dá mais. Ou a gente abraça e a gente constrói um senso de alteridade. A gente falou muito sobre autonomia. A gente passou anos, a gente veio da militância, a gente falou muitos anos sobre autonomia. E está certo. Precisamos ter jovens, adolescentes, precisamos ser adultos, autonomia, autônomos, responsáveis. Mas nós esquecemos um conceito fundamental, alteridade. Eu preciso olhar para o outro. Eu preciso construir com o outro. Eu preciso andar com o outro. Então, o problema dele não é dele, é nosso. Se a vizinha está sendo espancada, não é problema deles, é nosso. Se aquela criança está sendo vítima de violência, o problema não é daquela família, é meu problema. E aí a gente consegue andar juntos. É necessário, é fundamental. Tá? Estamos avançando e precisamos, sim. E outra parte também que é fundamental na questão das FICAIs, eu não sei a Tassi, mas eu tenho conversado com alguns conselheiros, a gente está com a demanda muito grande. Nesses últimos anos, a demanda cresceu absurdamente, tanto a violência quanto os casos. E por exemplo, Gravataí, que tem quase 300 mil habitantes, a gente tem 2 conselhos tutelares. Uma área extensa rural muito grande, onde não se dá conta, e muitas situações ficam veladas, porque não existe um conselho atuante na área da região rural. Então, assim, recai toda uma demanda sobre os conselheiros, e que a gente não para. Às vezes tem conselheiros que o seu plantão deveria terminar às 18 horas, e tem pessoas que saem de lá 9 horas da noite, com pessoas aguardando atendimento. Então, assim, a demanda está muito grande. E aí, quando a gente fica com as demandas das denúncias diárias, em que momento o conselheiro sai para fazer as visitas à FICAI? Né? Porque é muita denúncia. Então, assim, precisamos, sim, fortalecimento já, chamar a conversa, espraiar a conversa com as gestões, da importância e do investimento que é ter mais conselhos tutelares. É importantíssimo. Né? 5 conselheiros por cada região, para dar conta, assim, de um trabalho essencial às nossas crianças e adolescentes. Que legal. Bacana a tua fala, Jana. Olha só, a gente tem aqui a Ramona. É uma pena que as escolas do Estado estão desvalorizadas e seus professores. É sempre uma luta. Verdade, Ramona. Célia Rodrigues, todas de parabéns. Então, obrigada, Célia. Muito obrigada pela audiência. Tem uma pergunta no ar para nós, para a Janaína. Verônica Fidêncio. Gostaria de fazer uma pergunta para a Janaína, não sei se é o momento, mas vou perguntar. Gostaria de saber que atitude tomar a respeito de a filha morar com o rapaz de maior, e ela tem 17 anos e não vai mais para a escola. É uma pergunta aí que está no ar, tá? De como proceder. A Dalila Maria Nonemacher. Parabéns, competente conselheira tutelar Tassiana, Conselho Tutelar de Novo Hamburgo. Assunto muito importante para a comunidade, pais e alunos. Concordo que deve haver respeito e fiscalização. Parabéns para todos que estão no programa hoje. Abraço. Obrigada, Dalila. Obrigada, André. A todos os ouvintes, então, que estão acompanhando aí através da página Jornal Destaque. Então, tem aberta aí essa pergunta da Verônica. Gostaria, então...
Verônica, com todo amor, respeito, consideração, nós estamos, né, conselheiras tutelares e nós trabalhamos com sigilo. Então, para garantir um atendimento pleno a ti, me coloco à disposição para estar falando contigo, me chama ali no inbox, eu te ligo, ou tu vai até o nosso conselho, estamos com os braços abertos para te atender e te dar um bom atendimento. É isso, né, Júlia? É isso aí. Beijo no coração. Fica aí a recomendação e a orientação, Verônica, procure o conselho tutelar aí da tua cidade, que a Jana vai estar fazendo um atendimento, ou qualquer outra conselheira, não sei como é que é os atendimentos, é cada dia uma conselheira, né? Cada município tem a sua organização. Mas, enfim, procure o CT, porque com certeza tu vai ser atendida e orientada. Júlio, deixo contigo a palavra, então. Olha, pessoal, que maravilha ver, assim, competentes conselheiras alicerçadas na lei, na Constituição e principalmente no ECA, o nosso Estatuto da Criança e Adolescente. Parabéns, Janaína, para Tatiana. A questão FICAI foi praticamente aqui falado, tudo tinha que falar. Principalmente hoje a dificuldade maior é que as escolas estão sucateadas, os professores estão sendo mal remunerados, não tem servidores à disposição para que a FICAI seja eficaz. Assim como fica no Paraná, o projeto Jurema em Pernambuco, a FICAI é uma ferramenta de grande importância, mas tem que haver uma integração da rede de atendimento. E quando fala assim, a minha preocupação, e a Jane me coloca assim, o conselheiro está sobrecarregado. Por quê? Está fazendo muitas coisas que não são sua atribuição. E quando tu não faz o que é teu, tu deixa, quando tu faz o que não é teu, tu deixa fazer o que é teu. Então, assim, outro questionamento que a gente faz a nível nacional, gurias. Plantão. Quem tem que estar de plantão é o médico, o assistente social, o policial, não o conselheiro tutelar. Se não são serviços, são coisas que estão discutidas a nível nacional. Então, a gente passa fazendo papel, como eu falei no início, de assistente social, de servidor de polícia, entrando fim de semana, noite, madrugada, e muitas sem estar preparado para lidar com uma função que não é tua. Fazer uma abordagem às 3 da manhã, numa comunidade muitas vezes que requer um pouco mais de cuidado sozinho, nós temos conselheiros que perderam a vida, fazendo atribuições que não são tuas. Então, assim, nós temos sentando juntamente com o Fórum Colegiado Nacional de Conselheiros Tutelares, em nível nacional, para que haja orientações para todas as comarcas brasileiras, no Conselho Nacional de Justiça, no Ministério Público Federal, o próprio CONANDA tem diversas resoluções que dão o norte para que o Conselho funcione. Infelizmente, te coloca num Conselho Tutelar e muitas vezes recebendo esmolas como se fosse salário, sem nem os direitos trabalhistas garantidos. E hoje já tem direitos garantidos que não estão sendo colocados, implantados, com a Lei 12.696 de 2012. De todos os direitos trabalhistas que têm de férias, 13º, licença maternidade, e muitos conselheiros não recebem. Então deve haver sim uma profunda reflexão da questão da FICAI. Vamos fortalecer primeiro o professor, o que vai abrir a porta do conhecimento para essa criança e adolescente. E o Jefferson Leão, nosso prefeito, foi muito feliz quando a gente fez uma nota em apoio aos professores do Rio Grande do Sul, que não estão sendo respeitados, que não estão sendo direitos valorizados. Como é que eu vou dar aula se eu não tenho o direito básico meu garantido de alimentação para o meu filho? Porque o meu salário está sendo parcelado. Eu não consigo cumprir as minhas obrigações. Então, estão coisas assim que a Conturz e o Fórum Nacional estão se envolvendo sim. Para fortalecer o conselheiro tutelar no seu dia a dia, eu tenho que ajudar a fortalecer a rede de atendimento. E não tem como fugir disso. Eu tenho que, se eu fizer um trabalho de CRAS, por que o prefeito vai contratar, vai chamar um assistente social, se eu estou fazendo o trabalho, ganhando como conselheiro tutelar, muitas vezes sem poder fazer, porque é acúmulo de função. Muitas vezes algumas autoridades estão pedindo para o conselho tutelar laudos referente a um atendimento social. Mesmo que eu seja assistente social, eu sou conselheiro, não posso fazer. Então, nós temos que primeiro buscar uma aproximação, porque eu tenho certeza que tem muita gente boa no Ministério Público, muita gente boa no Judiciário, que tem lutado diariamente com ferramentas escassas também. Agora, tu imagina se o MP tem dificuldade, e imagina um conselheiro tutelar, que não tem o básico. Tem conselheiro tutelar que ganha menos de R$500 por mês. Tem conselheiros que não tem os seus direitos básicos garantidos. Então, assim, o que nós precisamos fazer, como é um programa alusivo ao dia do conselheiro tutelar, Janaína e Tatiana, devemos rever o que realmente estamos fazendo de forma eficaz. Primeiro, o conselheiro tutelar tem que ser mais unido.
colegiado não estão sendo unidos. Vira facilmente manipulado. Outra, não existe presidente dentro de conselho tutelar. Existe coordenador que tem que ser em forma de revezamento. Porque se criou essa figura que para alguns que veio de antigas gestões, que isso na verdade cria um problema dentro do conselho tutelar. Te dá para esse membro uma responsabilidade que ele tem que dividir com os outros. Ele tem que estar confirmando se o cara está cumprindo seu papel. Eu acho que é um colegiado. Todos têm que ter esse acesso e ter as suas responsabilidades. Uma outra coisa bem importante, não pode de passar. Pessoal, nós temos que ser políticos públicos. Usar o conselho tutelar para a política pública, independente se a democracia permite, que tu tenha diversos partidos e a democracia permite isso, e tu tem que buscar os partidos para te ajudar na tua área da infância e adolescência. O que não pode mais é ficar do jeito que está. Conselheiros tutelares, muitas vezes criando conflito entre si, sem necessidade. O colegiado define, vai em ata, morreu ali. A gente acabou de falar, sigilo. Tem colegas que estão levando para fora do conselho informações sigilosas. Então, assim, eu peço a vocês, que são heróis conselheiros tutelares deste país, principalmente do Rio Grande do Sul, que comecem a fazer uma profunda reflexão nos seus colegiados. Eu conheço realmente a ferramenta que eu trabalho, eu conheço o estatuto, eu sei para onde encaminhar possíveis situações que venha defender o direito de uma criança e adolescente. Eu tenho que ter bem claro isso. Buscar um estreitamento com a rede de atendimento. Sentar com o CRAS, com o CREAS, com o PSF, com a educação, com a segurança, para explicar lá para o seu delegado que quando uma criança ou um adolescente estiver envolvido no ato infracional, o primeiro a ser chamado é o pai ou o responsável. Não o conselheiro tutelar, que lá muitas vezes lá dentro, ele está algemado, ele é um risco. E quando o conselho chega, eles tiram a algema e liberam para o carro. Nada contra, mas por favor, não é papel do conselho tutelar. Outra coisa, conselho tutelar não é polícia de criança. O conselho tutelar está sendo comparado com a polícia da criança. Isso é um absurdo. Nós somos zeladores de direito. Nós somos, na verdade, o sinal amarelo do semáforo. Quando uma situação está por acontecer, há uma suspeita, nós entramos. E acontece muitas vezes, gurias, que a gente resolveu aquela situação emergente, mas esqueceu de todos que falharam com a gente e não acionamos, não representamos para os órgãos competentes. Olha, conseguiu o acolhimento daquela criança, está em situação de risco. Bati na porta, mas não é perfil, não é aqui. E aí a gente pega, conseguir acolher a criança naquele momento emergencial. Só que todos que falharam, o conselho esqueceu. Eu não vejo o conselho acionando o pai, o responsável, por ser negligente. Não levar o seu filho na escola, num posto de saúde para ser atendido. O conselho está sendo procurado por adultos, quando ele deveria ser por crianças e adolescentes. Virou uma delegacia de polícia, onde muitas vezes está chegando na tua mão diariamente situações de determinações judiciais, solicitação do Ministério Público para te tomar medidas providências cabíveis com ameaça ainda. Se tu não fizer, tu vai ser exonerado, tu vai ser responsabilizado, como se fosse minha obrigação. E dando prazo, né? E dando prazo para a gente fazer. Realmente, Júlio, isso acontece. Verdade. Respirar fundo. Vamos seguir a orientação da Jana. Respirar fundo, dar uma descansada e... Jana, eu preciso falar que há pouco tempo nós recebemos uma determinação da Justiça para acompanhar uma desocupação. Ou seja, nós, garantidores de direitos, estaríamos presentes e testemunhando uma família com crianças sendo tiradas daquela sua moradia. Então, isso fere de tal forma, né, as nossas atribuições. E aí, no momento que a gente vai dizer para o judiciário, a gente tem que ter um embate. E aí a força do colegiado é muito importante, né, Júlio? De todo mundo assinar, dizer, não, a gente não vai fazer, e a gente vai requisitar que tenha um assistente social para garantir que aquela família seja atendida. E não do contrário, né? Então, o judiciário tem feito muito disso, né? Manda o conselho tutelar lá, porque se der qualquer coisa, quem vai responder é o conselho tutelar. Ou o médico, quando tem uma desconfiança de qualquer coisa, vou encaminhar para o conselho tutelar, mas ele muitas vezes se nega de dar isso por escrito, então, essa suspeita de um abuso sexual. A gente está com uma demanda bem grande em relação a isso também, viu? Então, ao nosso hospital, infelizmente.
nos solicitam lá a nossa presença, inclusive, para estar lá, para abrir denúncia, muitas vezes de abuso. E o que acontece? Mas eu não vou te dar por escrito. Aonde que o médico está dizendo que realmente, né, existe esse indício de abuso? A gente precisa ter essa informação para, né, para abrir uma denúncia, para fazer os encaminhamentos. Cadê a ficha assinando que o hospital tem que preencher, né? Não tem. E aí? Até porque isso está na lei, no Estatuto, artigo 13. Tomar as providências, comunicar ao Conselho Tutelar sem prejuízo das providências legais. E eu tenho que comunicar, eu não tenho que mandar a criança para o Conselho, eu tenho que comunicar ao Conselho que houve uma situação de uma suspeita. Mas eu tenho que fazer os meus encaminhamentos legais, meus procedimentos. Exatamente. Queria perguntar sobre as oitivas. Como é que funcionam os municípios de vocês? Requisitam muito Conselho Tutelar para acompanhar a oitiva? Isso requisitam. Agora a gente conseguiu, né, construir isso, né, através de reuniões com o Ministério Público, então já estamos conseguindo lidar bem. Nós temos em Novo Hamburgo, inclusive, quero deixar um abraço aqui para a Delegacia da Mulher, que acaba atendendo também os vulneráveis, que trabalham muito com o coração, e também esse abraço eu vou estender à rede, né, aos CRAS, que são pessoas extremamente comprometidas com a causa e que quando não fazem mais é porque de fato a perna não alcança. Um abraço então aos coordenadores lá da Delegacia de Novo Hamburgo, Delegacia da Mulher, aos CRAS, aos CRES, a todos que estão nos acompanhando, um forte abraço e parabéns pelo trabalho aí executado. Então, acho que essas reuniões elas foram bem produtivas no sentido de se fazer entender qual é que é o papel do Conselho nesse momento, né? Então, o fluxo foi estabelecido e, a partir disso, a gente está conseguindo fazer com que o Conselho não seja chamado para substituir, porque o Conselho não substitui pai e mãe, né? Se um adolescente indica um maior, essa pessoa está apta a ir lá acompanhar essa oitiva, então estamos conseguindo trabalhar bem nesse sentido. Que bom. Tem mais pessoas, olha só, que legal. Roseli Ribeiro, parabéns, Janaína. Tem um pessoal lá da tua cidade aí conectado. Dalila Maria, Nôneman, é verdade, Júlio, muito triste, tudo muito sucateado, as escolas e educação. Tudo começa pela educação. Madalena Soares, boa, Júlio, tá aqui parabenizando a tua fala, Júlio. Fala Tassi, Sônia também aí, tá mandando um abraço para Tassi. Rosélia Ribeiro, conselheiros tutelares são heróis nesse governo, sem estrutura suficiente para atender as crianças e adolescentes. Dalila Maria, todos os conselheiros tutelares devem sempre estar unidos e lutarem para que as leis sejam cumpridas. Abraço a todos. Obrigada, Dalila. Obrigada novamente, então, a todos e todas ouvintes que estão acompanhando o programa Fala Conselheira. Vou passar a palavra, então, para o Júlio, para deixar, nós estamos já a caminho ainda, passa tão rápido, né? E o assunto sempre tão instigante e provocativo, e muito bom. Gostei muito de recebê-los aqui. Obrigada por terem vindo, por ter aceito o convite, né, de estarem aqui hoje. Isso prova que a gente está unido, que a gente está a caminho do fortalecimento cada vez mais dos conselheiros tutelares, na garantia do direito da criança e do adolescente, né? Quero dizer que as portas do Jornal Destaque estarão sempre abertas, né, para vocês, para a nossa região, aqui principalmente, né, para a gente estar trazendo, então, as nossas demandas, as nossas discussões na área da criança e adolescente. Gostaria, Júlio, que tu, em nome do fórum, deixasse aqui uma mensagem, né, alusiva, então, ao dia 18, ao Dia Nacional dos Conselheiros Tutelares. Boa tarde, pessoal. De novo, dizer em nome das Janaínas, né, da Ciana, da grande importância, da grande alegria de nós aqui estarmos aqui hoje. Na semana que se aproxima o nosso Dia do Conselheiro e da Conselheira Tutelar. O dia 18 de novembro, né, porque nós temos 75% dos conselheiros são meninas, mulheres que estão lutando diariamente. Dos 26 estados do nosso país, mais Distrito Federal,
eu deixo para vocês um forte abraço e digo, vocês são heróis, guerreiros. Eu sei que muitas vezes chora por fora, por dentro, tem que sorrir por fora. Da importância do colegiado, que vocês sejam um só. Muitas vezes no colegiado aquele que menos fala é o que mais ouve, mas não tem oportunidade de dar a sua opinião. Ouça com carinho, com atenção. Parabéns ao nosso presidente Jefferson Leon. 2018 será um ano diferente. Teremos representantes, sim, na Assembleia e temos um nome forte no Rio Grande do Sul. Quero dizer para vocês também, conselheiros de norte a sul do Rio Grande do Sul, que a Contours, o Fórum Colegiado, estará sempre ao seu lado. Estamos, sim, lutando, marcando reuniões na Câmara Federal, no Senado Nacional. Existe uma comissão da mista que fala sobre todos os projetos que falam na área da infância, principalmente do Conselho Tutelar, que somos chamados para debater e ouvir o que é melhor para todos nós. Também dizer aos conselheiros de Porto Alegre Capital, do qual eu fui coordenador de 6 anos, parabéns a vocês que estão tendo lutas diárias aí para tentar fazer o papel de vocês. Então, não espere receber flores. Planta o teu jardim, conselheiro tutelar. União é a maneira que a gente vai enfrentar e avançar em todos os sentidos. Aproximação com a rede de atendimento. Sentar com o teu promotor. Eu tenho certeza que ninguém, nenhum promotor, nenhum juiz no mundo quer o mal para a infância no país. Às vezes, da maneira que chega para ele, está sendo distorcida. Então, busque essa aproximação. Marque reuniões, se aproxime do Ministério Público Local, sente com o Juizado da Infância e Juventude, esclareça essas dúvidas que o Estatuto diz bem claro para nós, que não é a nossa atribuição, e que, infelizmente, alguns têm opinião contrária e determinam situações absurdas. E obrigado, Janaína. Obrigado ao Jornal Destaque, lá da Rádio Destaque, porque realmente, dia 18 de novembro é um destaque. Um destaque para quem realmente milita, trabalha e luta por um país melhor. E só vai haver futuro se lutarmos no presente. Obrigada, Júlio. Jana, gostaria então que... Obrigada, Jana. Obrigada, Jornal Destaque. Prazer estar com vocês. Meu agradecimento, falando na rede, eu não tenho como não dar um abraço em toda a rede Gravataí estadual, porque tem muitos guerreiros ainda. Nós não temos o CRAI em Gravataí também, com praticamente 300 mil habitantes, mas não tem como não dar um abraço na nossa juíza da infância, nossa promotoria, guerreiros e guerreiras que estão à frente. Vamos seguir lutando, vamos seguir militando, não dá para esmorecer agora, não dá. Vamos tirar a poeira e vamos continuar lutando. Conselheiros, meu abraço conjunto, né? Recebemos o abraço, Júlio, e precisamos avançar. Não dá para sermos inundados por esse desmonte. A gente tem que reagir, a gente tem que ir para frente. Janaína, conta com a gente, tá? Vamos trabalhar, precisamos conversar. A distância cria monstros. Eu falo isso muito lá na nossa rede. Precisamos nos aproximar. Então, se eu posso deixar um recado aqui, vamos nos aproximar, vamos conversar. Não vamos falar vamos falar com. Vamos chamar para a roda. E para uma sociedade igualitária, justa, com a participação democrática, popular, respeitada. Deixo aqui o meu abraço a todos e todas. Obrigada, Jana. Tassi. Foi muito bom poder estar aqui e compartilhar essas informações que com certeza são angústias que a gente traz no nosso dia a dia. O meu abraço vai para todas as conselheiras, principalmente as mulheres, as quais eu entendo o quanto é muito mais difícil para uma mulher sair de casa e assumir esse papel público e tão difícil que é essa conselheira tutelar, aos conselheiros da mesma forma. E dizer que estamos na luta sempre, todos os dias, em qualquer lugar, e essa luta ela é de todas nós. Então, a responsabilidade de cuidar de uma criança não é apenas do conselho, mas é de toda a comunidade. Denunciem quando se fizer necessário. Obrigada, Jana. Obrigada, Tassi. Obrigada, Jana. Obrigada, Júlio. Dizer a vocês, então, que aguardo vocês no futuro breve, novamente aqui,
vou estar convidando outros representantes também da nossa região, conselheiros e conselheiras, da nossa associação, do fórum. Estende julho, convite ao fórum, aos demais componentes do fórum. Tá? Dizer que o programa Fala Conselheira está aqui para isso, para escutar a nossa classe, para a gente estar conversando, para a gente estar pensando junto, como diz a Jana, né? Estar dialogando, se enxergando e poder, unidos, está garantindo o direito da criança e do adolescente da melhor forma possível nos nossos municípios. Quero dedicar, então, um forte abraço a minhas colegas conselheiras, a Miriam, a Kelly, a Roselei, a Elisete, aos nossos colegas que lá no Conselho trabalham conosco, a Simone, ao Marcelo, a Gladys e a Léo, a Leonice, assistente social, que está nos dando um suporte técnico lá no Conselho. Nós temos disponibilizado, então, 2 vezes na semana, uma técnica de assistente social, a Leonice, que está nos auxiliando muito bem, está nos ajudando na articulação com a rede, no diálogo com os demais serviços. Muito obrigada, Leonice, por estar lá conosco. E desejar, então, aos meus colegas, dia 18, repleto de energia e vontade de lutar e garantir os direitos das nossas crianças e adolescentes. E, como diz a Jana, vamos respirar fundo, vamos olhar para o lado, porque a gente não está lá sozinha, a gente tem uma outra, a gente tem os nossos colegas, a gente tem uma associação que está sempre à disposição para nos orientar, a gente tem uma rede que a gente precisa estar articulando sempre, oxigenando. Então, um 18 de novembro de luta, né, mas próspero, com muitas conquistas, ainda com muitos desafios, mas espero que tenhamos muitas conquistas ainda dentro da nossa, do nosso papel e da nossa luta, que é na área da criança e adolescente. O Júlio vai fazer um convite, então. Júlio. Rapidinho, pessoal. Rapidinho, vamos Dia lá. 5, 6 e 7, encontro estadual dos conselheiros tutelares da cidade de Torres, tá? Façam contato através da rede social ou então da Contours, tá? E também, dizer bem rapidinho, em nome de todos os conselheiros, eu abraço a conselheira de Riozinho, que trabalha sozinha. Nossa. Guilherma, tu não estás sozinha, nós estamos contigo. Tamo junto, Conselheira de um conselho sozinha, né? Brincadeira. Verdade. Estou acompanhando esse debate aí lá no grupo. Tamo junto. Finalizando, então, gostaria de deixar em aberto um convite para todos do 16 dias de ativismo, organizado pela Coordenadoria da Mulher em Esteio, na Casa de Cultura, no dia 27 de novembro, às 19 horas, uma peça teatral, Essas Mulheres, chamada pelo grupo Bá. Então, essa peça fala muito pelo fim da violência contra as mulheres, né? Às 19 horas na Casa de Cultura, então estão todos convidados. É uma das ações, então, dentro dos 16 dias de ativismo. Na próxima quinta, então, a gente vai estar passando maiores informações das atividades que vão estar ocorrendo. Hoje, na Casa do Hip Hop, vai estar rolando lá, então, uma atividade, na verdade é um seminário sobre segurança da população negra, alusivo então à Semana da Consciência Negra, na Casa do Hip Hop, que inaugurou nesse domingo a primeira casa de hip hop do estado do Rio Grande do Sul, um espaço sensacional, um fruto de uma luta tremenda da comunidade e militantes aí da cultura do hip hop. Eu me emocionei do início ao fim, eu passei por lá no domingo e foi assim emocionante ver aquela casa lá repleta de jovens, de idosos, de uma cultura diversa passou por lá, né? Foi lindo de ver. Então, reforçar esse convite para hoje à noite, esse seminário, então, ali na Casa do Hip Hop, que fica na Rua José Guimarães, número 203. Por hoje, então, um grande abraço a todas as conselheiras e conselheiros tutelares do Brasil e sigamos aí na luta. Obrigada aos ouvintes. Até a próxima quinta-feira, então, com o programa Fala Conselheira.